Oi, seja bem-vindo ao meu canal Esperança e Mistério. Meu nome é João e eu sou mestre em Ciências da Religião. Nesse vídeo, eu termino a aula 6, Como se desenvolver, e eu falo um pouco a respeito do desenvolvimento humano, como a gente pode ajudar as outras pessoas a se desenvolver e a gente mesmo a se desenvolver. Lembrando que esse vídeo não tem nada a ver com psicologia. Nesses vídeos, é apenas eu falando o que eu penso a respeito da vida e da espiritualidade. Se quiser saber mais sobre mim, pode entrar no meu site www.esperancemistério.com.br. Lá tem link para baixar os meus livros de graça e para os artigos e o mestrado que eu escrevi. Bom, com isso chegamos no nosso próximo slide. Como ajudar os outros e como se ajudar. Como ajudar as pessoas? Necessidades básicas, ouvir desabafos, ensinar a lidar com a mente, incentivar o desenvolvimento social, dar conselhos, incentivar a meditar, ajudar na desconstrução e dar o exemplo. Como se desenvolver? Fazer o mesmo que ajudar os outros, buscar superar o mundo material, trabalhar os condicionamentos da mente, buscar agir no amor universal e buscar o sagrado. Bom, então, dado tudo isso, dado como o mundo funciona, como a gente pode se desenvolver, como que a gente pode ajudar as outras pessoas? O mais básico de tudo é a gente propiciar uma condição digna de existência, que a pessoa tenha uma comida de qualidade, que tenha saneamento básico, que tenha acesso à informação, que tenha liberdade de expressão, que tenha sua casa, todas essas coisas que é o básico, que é fundamental que todos os seres humanos tenham. Então, a gente trabalhar para que as pessoas tenham isso é uma boa maneira de ajudar as outras pessoas. Uma outra maneira que a gente tem de ajudar as pessoas é simplesmente ouvir desabafo. Às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa ruim, ela quer colocar para fora, ela quer falar, ela quer contar das lamúrias dela. E a gente ouvir costuma fazer bem para a pessoa. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente ficar ouvindo o desabafo das pessoas pode ser muito cansativo. E as pessoas podem ficar mal acostumadas e ficar toda hora vindo desabafar na nossa orelha. E então é importante a gente ouvir desabafo das pessoas, mas também ter algumas ressalvas quanto a isso. Outro ponto bem interessante que eu considero de a gente poder ajudar as outras pessoas é ajudar elas a lidar com a própria mente. Lidar com pensamentos, lidar com sentimentos, lidar com condicionamentos, saber dar resposta para os pensamentos, saber trabalhar com os sentimentos, ter autocontrole. Eu acredito que é muito importante a gente poder ajudar as pessoas a lidar com a própria mente. Outro aspecto que a gente pode ajudar as pessoas é incentivar o desenvolvimento social. Incentivar que elas se insiram na sociedade de maneira produtiva. Que elas arrumem um emprego, que elas estudem, que elas ajudem as outras pessoas. Eu acredito que é importante a gente incentivar nesse sentido. Outra maneira também que a gente pode ajudar as pessoas é simplesmente dar conselhos. Tentar, da melhor maneira que a gente puder, dar uma orientação a respeito do que é uma coisa legal para se fazer, o que não é uma coisa legal para se fazer, o que vai fazer bem para ela, o que não vai fazer bem. Então, acho que é sempre bom a gente dar conselhos. Bom, agora a gente entra em alguns níveis mais refinados de como nós podemos ajudar as pessoas. Uma maneira é incentivar as pessoas a meditar. A meditação ela traz um monte de benefício para as pessoas, ajuda em várias coisas, e ela se voltar para dentro, perceber quem ela realmente é, perceber como que a mente dela funciona, fazer o exercício de meditar, com certeza pode ajudar ela bastante. Então, uma coisa que a gente pode fazer para ajudar as pessoas é incentivar a meditação. Outra coisa que a gente pode fazer para ajudar as pessoas é ajudar na desconstrução delas. O processo de desconstrução, o processo de questionar os próprios valores, de questionar os dogmas, de questionar as atribuições de sentido que a sociedade dá, é um processo muito complicado, é um processo muito difícil, é um processo que é complicado acontecer de maneira espontânea. Então, a gente poder dar um suporte para que a pessoa possa repensar os seus próprios valores, repensar os seus dogmas e que ela desenvolva
os seus próprios valores. Não que a gente chegue para a pessoa e fale outros valores. Aí a gente não vai estar fazendo nada de diferente do que a sociedade já faz. Mas incentivar ela a construir os seus próprios valores. Por fim, uma outra coisa que a gente pode ajudar bastante as pessoas é dando o exemplo. É lógico que é extremamente complicado fazer isso, até porque a gente não é perfeito, a gente erra pra caramba. Mas assim, muitas vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é a gente fazer aquilo que a gente acha que é certo e a pessoa ver a gente fazendo isso que a gente acha que é certo. Vamos pegar, por exemplo, reciclar. É melhor eu me preocupar em eu reciclar, e aí, quando alguém espontaneamente vê eu reciclando, a pessoa vai talvez se abrir para essa possibilidade, do que ficar muito preocupado em lapidar o outro, em mudar a cabeça do outro. Então, tentar ter uma boa conduta e servir de exemplo. Isso serve principalmente para temas mais complexos, como, por exemplo, o veganismo. Eu acredito que ser vegano é uma coisa boa, que o sentido do universo está alinhado com a gente ser vegano, a gente causar menos sofrimento nos animais e tudo mais. Só que você falar para alguém ser vegano, por exemplo, é uma coisa muito complicada, porque ser vegano é uma coisa que traz um sofrimento para a pessoa. Ela tem que rever como que ela vai comer. Muitas vezes a alimentação é mais cara, ambientes sociais pode ser mais difícil de ela sair com amigos, esse tipo de coisa. Então, essa questão de valores mais refinados, relacionados com o amor universal, eu acho que é melhor a gente dar o exemplo do que a gente ficar meio que pregando para as pessoas fazerem. Agora, item 13.2. Como se desenvolver? Fazer o mesmo que ajudar os outros é o básico, da mesma maneira como a gente pode ajudar os outros, a gente pode buscar essas coisas para nós mesmos. Buscar superar o mundo material é uma coisa que é bem importante. Eu acho que assim, o mundo material ele é meio que um navio que está afundando. A gente sabe que as coisas elas acabam por estragar, que a gente vai envelhecer e tudo mais, e a gente pode tentar buscar outras coisas além do mundo material. E aqui é legal eu colocar assim, por que eu coloquei em a gente se desenvolver do que desenvolver o outro? Eu acho que essa questão de superar o mundo material é mais uma questão interna, porque no fundo, não tem como a gente saber de verdade como é o mundo espiritual, como que é a transcendência. Então a gente chegar para outra pessoa e tentar incentivar ela a buscar coisas além do mundo material, é meio como se fosse uma aposta. Eu acredito que a gente pode ter esperança que existe algo além do mundo material, mas a gente não pode ter certeza. E aí a gente vai ficar problematizando para outra pessoa as questões do mundo material que ela tem, os prazeres do mundo material que ela tem e como tudo pode acabar. Eu acho que pode acabar mais confundindo a pessoa e a gente não tem certeza de como que é o mundo espiritual. Então, acho que é melhor uma coisa para o desenvolvimento interno. Trabalhar os condicionamentos da mente, isso é uma coisa que é fundamental, que a gente tem que fazer sempre. A nossa mente, ela tem vários condicionamentos que são altamente disfuncionais e batalhar todo dia para refinar a maneira como a gente enxerga o mundo e fazer força mesmo para tentar se controlar, porque eu acredito que a maneira que a gente vence os condicionamentos não é muito por meio da reflexão e da elaboração teórica, é por meio da força de vontade e do autocontrole. Então, trabalhar os condicionamentos da própria mente. Outra questão que eu acho que é importante a gente colocar para a questão do desenvolvimento pessoal é buscar agir baseado no amor universal. Mais uma vez, que nem eu falei agora há pouco, muitas das coisas que a gente age no amor universal acaba gerando um certo sofrimento. Então, por exemplo, vamos supor que, que o álcool polui menos que a gasolina. Vamos supor. Só que o álcool ele é muito mais caro do que a gasolina. A gente
incentivar outras pessoas a usar o álcool é um pouco complicado, porque ela vai ter que gastar mais, ela vai ter que deixar de fazer coisas para colocar álcool ao invés de gasolina. Mas já no nosso mundo interno, não. Eu acho que assim, já que a gente está com esperança que existe uma vida depois da morte, já que a gente está com esperança que o universo vale a pena, então a gente tem que se lapidar e tentar ir buscando agir de acordo com o amor universal. E por fim, um outro grande tema que a gente pode buscar se desenvolver é buscar o sagrado. A gente tendo bem claro que o mundo material é um barco que está afundando e que existe a experiência mística, existe esse estado mental que a gente percebe o universo como cheio de beleza, mesmo com todas as dificuldades do mundo material grosseiro. Então a gente tenta buscar esse estado de transcendência, esse estado de experiência mística e tentar buscar o sagrado. Eu acho que esse é um aspecto muito importante do nosso desenvolvimento pessoal. Buscar o sagrado. Com isso, encerramos mais uma aula. Muita gratidão a todos por ter assistido e espero que essa aula tenha sido útil de alguma maneira para você. Muito obrigado. No próximo vídeo, teremos a aula 7, Como lidar com o sofrimento. Lá, eu reflito sobre tudo o que a gente pensou até agora a respeito da existência e da espiritualidade e como que a gente pode lidar com os sofrimentos da vida.